Tudo mudou no sexto episódio de A Casa do Dragão. A guerra cria contornos mais familiares e cada vez mais maternos, e agora a história vai focar cada vez mais nas crianças, nos filhos, porque eles vão ser um motor e um combustível muito grande para essa guerra. E no vídeo de hoje eu vou analisar para vocês tudinho sobre o episódio 6. Saudações antarianos e antarianas, eu sou Gustavo Lopes. Se você está assistindo esse vídeo na hora em que ele está saindo, no dia que ele está saindo, está vendo que ele está saindo atrasado, e me desculpe por isso, mas era o que dava pra fazer, porque explodiu um transformador aqui, e aí a gente ficou sem energia, não tinha como eu editar, não tinha como eu gravar também, porque precisa de luz. Então, é isso aí, desculpem, mas amanhã tem vídeo, inclusive, sexta tem vídeo, uma teoria top também. Por falar nisso daí, já peço para você se inscrever no canal, para você deixar o like, para você ativar o sininho e para você comentar também, que eu adoro ler os comentários de vocês e responder, a gente fica conversando por ali. E também peço para você seguir a gente em todas as nossas redes sociais. Tem conteúdo todos os dias no meu Instagram, lá no TikTok também. Então vocês podem acompanhar por lá, porque todo dia tem alguma coisa por lá. Tem coisas que tem lá e vocês não vão ver aqui, inclusive. Então já vai ter coisa que eu vou falar nesse vídeo, que lá vai ser uma coisinha um pouco diferente. Então, segue a gente para não perder nadinha, beleza? Outro ponto que eu tenho que sempre lembrar a vocês é que este vídeo contém spoilers desse episódio, dos outros passados, da série como um todo. Vai ter spoiler dos livros, então se você não leu é um problema, e pode ter inclusive do futuro da série, porque é uma adaptação, pode ser igual ou diferente dos livros. Então, pode ser que você esteja pegando um spoiler do que vai acontecer nos próximos episódios. Então, recado dado, vamos pro vídeo que tem muita coisa para falar. Esse episódio muda bastante a dinâmica que a gente vinha acompanhando em A Casa do Dragão. Para começar, esse episódio muda que o foco desse episódio não é mais nem a Rhaenyra, nem a Alicent, nem o Viserys, nem o Daemon, como era nos outros episódios. A gente tinha esses focos aí. Por mais que eles estejam e todos esses personagens desempenhem papéis importantes, o foco agora é as crianças. São os filhos da Rhaenyra, são os filhos da Alicent, são as filhas do Daemon. Então, esses são os motores que vão levar essas engrenagens aí a girar no futuro. Então, a gente é apresentado a eles e a série gasta tempo mostrando aí como é a relação dos pais com os filhos e etc. A gente tem essa dinâmica aí sendo apresentada nesse episódio. A gente começa o episódio já vendo a Rhaenyra dando à luz ao terceiro filho dela, o Joffrey. A gente vai descobrir que esse é o nome dele lá pra frente, mas ela tá dando à luz ali ao Joffrey. E é interessante mostrar que as mães, por mais que elas tenham um papel secundário, porque a gente precisa conhecer os filhos, o papel delas é muito importante aí. E tem um paralelo muito claro com os pais. É bom a gente notar que as mães, cada uma delas está vivendo uma fase diferente da vida dos filhos. A Rhaenyra, ela acabou de dar à luz, então a gente vai ver ela por todo esse episódio nessa recuperação aí de ela ter acabado de dar à luz pro filho dela. A gente tem a Alicent que já acabou, já encerrou a fábrica dela, já tá com todos os filhos dela nascidos, já tá em outro nível já, enquanto que a gente tem a Laena, que ela tá grávida agora. Tem os filhos, as filhas dela que são crescidas já um pouco, mas ela tá grávida agora. Então a gente tem 3 pontos diferentes, 3 momentos diferentes da vida dessas mães. E a gente tem os pais sendo displicentes em algum nível com os filhos. Então a gente tem um pai que é mais largado, que é o Laenor, a gente tem um pai um pouco menos largado, que é o Viserys, a gente tem um pai que tem alguma atenção até com uma filha, que é o Daemon. Quem diria que ele seria o melhor deles, mas ou menos pior, como você preferir chamar. Mas a gente tem esse contraponto, a gente tem as mães sendo protetoras e elas sendo ali o cão de guarda, protegendo toda hora os filhos, enquanto os pais são meio displicentes e deixam meio que a coisa correr. Essa cena do parto, ela me fez lembrar bastante, eu não sei se foi de propósito ou simplesmente foi algo da minha cabeça, mas a semelhança da Rhaenyra com a mãe dela, a Aemma. E o resto do episódio eu não achei elas parecidas, mas nessa cena aí eu achei que elas ficaram parecidas. Era como se quisesse mostrar assim que ela estava passando pela mesma coisa que a mãe dela, só que sem a parte da morte ali, né? Então, talvez fosse um lance de mostrar que ela nunca quis aquilo, mas ela estava passando por aquilo ali e já era a terceira vez que ela estava passando. Então, remeter à mãe dela ali, que ela viu morrer, inclusive. E a gente tem também nessa cena uma ótica extremamente não romantizada. A gente vê na maioria das coisas da cultura pop, as mulheres que elas engravidam, elas têm filho, e aí uma ou 2 cenas depois, ela já tá bem, já tá boa, já tá bonita, tá andando, tá correndo, tá escalando uma montanha, tá fazendo o que ela quiser.
Isso é uma ótica bastante romantizada, porque a realidade não é assim, a realidade se parece mais com o que a gente viu ali. Então é muita dor, é muito sofrimento, tem o lance de você se recuperar, que não é de uma hora para outra, então eles não romantizam nada, eles mostram essa parte dolorida, eles mostram essa parte suja, eles mostram essa parte que é bastante desconfortável pra gente. A intenção é essa, é ser desconfortável mesmo. A gente tem que estar vendo aquilo ali e falando, nossa, meu Deus, mas como ela tá sofrendo, porque a ideia é essa. É mostrar que a maternidade não é essa coisinha bonitinha. Tem um lado bonito e mostra a proteção dela, o amor dela pelo Joffrey assim que ele chega ao mundo e a proteção dela por ele o tempo inteiro, mas tem essa parte dolorida, tem essa parte que é complicada que a maioria das vezes a cultura pop não mostra pra gente. A Alicent, ela quer ver a criança, depois mais pra frente a gente percebe que ela só quer ver a criança pra ela saber se a criança é filha do Laenor ou não, tanto que quando ela chega com o rei lá, ela já puxa assim pra ver a cor do cabelo da criança, logo de cara. A Rhaenyra não deveria ir, não precisava ir, mas ela tem ali um lance de ela tá confrontando a rainha, então ela vai mesmo assim, porque ela quer mostrar que ela é boazona. Também tem um lance, a série dá a entender que tem um lance de proteção também, ela não quer o filho dela sozinho, então ela já pega a criança e ela não quer entregar de início a criança pra ninguém, e ela só vai entregar quando o rei chega. Na realidade o Laenor pega e daí o rei pega a criança, então tem esse lance aí dela ter uma super proteção. E quando a Alicent pega, ela já fica meio assim, tá levando pra onde? Pra onde que tá indo? Porque ela fica preocupada, então mostra esse lance de proteção, esse instinto materno que a Rhaenyra tem com o filhinho dela que acabou de nascer, e também tem com os outros, obviamente, mas no caso a gente tá falando só desse caso aqui. Um parênteses interessante que eu gostaria de fazer é que enquanto a Rhaenyra ela vai andando até o quarto da Alicent, a gente percebe que tem todo um lance ali dela ser o mais polida possível com as pessoas, os nobres que estão ali no castelo. Então ela responde bem, mesmo com dor e etc. Mostra uma evolução muito grande daquela menina mimada que a gente viu nos outros episódios. Mostra que ela evoluiu, ela cresceu muito como personagem que quer chegar ao Trono de Ferro. Então mostra que ela tá fazendo a política que ela deveria fazer antes, desde antes. Na saída do quarto, quando a Rhaenyra sai, a gente tem o que pode ser um foreshadowing. Foreshadowing é uma palavra que eu vou usar muito aqui, inclusive em outros vídeos com certeza, é quando um autor ele deixa algum elemento ali, ou ele deixa uma frase, ou algum elemento que está ali no cenário, alguma coisa, para te indicar algo que vai acontecer no futuro, ele te dá pistas do que vai acontecer no futuro. Um exemplo bem clássico é um personagem que às vezes está chegando uma chuva e ele fala, olha, tem uma tempestade se aproximando. E daí mais pra frente ele acaba passando por um monte de percalços e um monte de coisa. Isso é um foreshadowing. A mesma coisa acontece em Game of Thrones, a gente tem foreshadowing também. Por exemplo, lá em A Game of Thrones, o primeiro livro, ou na série Game of Thrones mesmo, no primeiro episódio, eles encontram um lobo gigante que se chocou ali com um veado e aí os dois morreram e deixaram ali 5 lobinhos órfãos. E isso é um foreshadowing, porque tanto o lobo quanto o veado morrem naquela temporada, que é o Robert Baratheon, que é o veado, que são os Baratheon, e o lobo gigante, que é o símbolo da casa Stark, e a gente tem os lobinhos órfãos, então é um foreshadowing. O foreshadowing que tem nessa cena aí do sangue, na minha opinião, pode ser justamente mostrando que a Rhaenyra, por onde ela passa, por onde ela passar, ela vai deixar esse rastro de sangue, ela vai deixar esse rastro de destruição, que é em relação à guerra. E ela acabou de ter um embate com a Alicent ali, e aí depois ela sai do quarto da Alicent com um monte de sangue ali atrás dela. Pode ser isso, mas também pode ser simplesmente para mostrar o desconforto, mostrar como ela está fragilizada, mostrar todo o empenho dela em fazer aquilo ali, ou pode ser até mesmo os dois. É um foreshadowing e também esse lance de mostrar o desconforto, de mostrar o empenho dela, o esforço dela. Na cena seguinte, a gente vê o Sir Harwin indo ver lá o filho dele que acabou de nascer, né? É filho do Laenor, mas a gente sabe que é filho dele. E aí é interessante mostrar como que a dinâmica ali de segredos funciona. Todo mundo sabe o que está acontecendo, mas todo mundo fala meio que por códigos ali. Tudo bem, antes, quando as crianças estão ali no quarto, é extremamente normal, afinal de contas as crianças não podem saber do que está acontecendo, por mais que elas tenham ali uma desconfiança, mas é interessante mostrar que quando as crianças saem não tem mais ninguém no quarto, só ela. E o Harwin, ainda assim, eles ficam conversando por código. Então mostra que eles têm uma preocupação muito grande em esconder isso e esconder inclusive deles. Mostra uma preocupação ali
que a Rhaenyra deve ter em saber que existem espiões ali pelo lugar e que ela não pode dar esse mole aí. Logo em seguida a gente vai pro Fosso dos Dragões e aqui a gente tem uma dinâmica muito legal já com as crianças, mostrando aí a primeira interação delas. E aqui a gente precisa tirar um espacinho pra gente falar sobre as idades dessas crianças, pra eu situar vocês também em que ponto a gente tá da história. Pois bem, o mais velho obviamente é o Aegon, porque a gente teve uma passagem de 10 anos desde o último episódio para esse. A gente sabia que o Aegon tinha 2 anos, ele já tinha completado 2 anos. Então ele tem, neste episódio, entre 12 e 13 anos. A Aelina nasceu logo depois que o Aegon completou 2 anos, então ela vai ter ali entre 10 e 11 anos. Nos livros, o Aemond é só 1 ano mais jovem do que a Aelina, então ele vai ter entre 9 e 10 anos. Aqui a gente tem uma mudança grande em relação aos livros, porque nos livros o Jacaerys, que é o filho mais velho da Rhaenyra, ele é 4 anos mais novo do que o Aemond. Então, se o Aemond a gente está falando aqui que ele tem entre 9 e 10 anos, então o Jacaerys teria entre 5 e 6. A gente percebe que ele não tem essa idade, então eles deixaram o Jacaerys mais velho, eles trouxeram o Jacaerys mais perto do Aemond ali, mas claramente ele é mais novo do que o Aemond ou tem no mínimo a mesma idade. A gente infere isso mais pelo tamanho deles, a gente percebe que as crianças têm tamanhos diferentes, e eu acho que a série fez isso de propósito pra gente ver que eles são meio que uma escadinha ali. O Lucerys, que é o irmão mais novo do Jacaerys, ele é 1 ano mais novo nos livros do que o Jacaerys. Então, eu vou deixar o Jacaerys com 8 anos e então a gente deixa o Lucerys com 7. Também tem mais um filho da Rainha Alicent com o Rei Viserys, que não aparece nessa temporada, eu imagino, que é o Daeron. Ele provavelmente vai estar lá em Vila Velha estudando, então a gente deve ver ele na segunda temporada. O Daeron tem a mesma idade do Lucerys, então eu vou deixar ele com 7 anos. Então, pra gente estabelecer e não ficar nesse range, eu vou deixar idades fixas. Então o Aegon tem 13 anos, ele é o mais velho, a Aelina vai ter 11 anos, aí vem o Aemond com 9 anos, aí a gente tem o Jacaerys com 8, o Lucerys e o Daeron com 7 anos. Então, definido aí todas essas idades, a gente vai precisar delas um pouquinho mais pra frente. Definidas essas idades aí, vamos falar sobre a cena. Nessa cena a gente vê que vem um dragão aí. Eu tinha falado no preview do trailer, que eu achava que esse dragão seria o Sandfire, porque seria uma história muito mais interessante se o Sandfire fosse pra ser do Jacaerys e de repente o Aegon roubasse ele, mas pelo jeito os produtores não pensaram igual eu, e aí eles deixaram ali que aquele dragão fosse o Vermax. Vermax é o dragão já do Jacaerys mesmo, normal, ele vai montar ele, vão voar junto, coisa bonita e etc. E pela cor amarelada dele, pelo que o episódio mostra mais pra frente, muito provavelmente o Vermax é filho da Syrax. Syrax é a dragão da Rhaenyra, portanto, provavelmente os ovos da Syrax eles pegaram e cada um deles tem um ovo de dragão e todos os ovos eclodiram, inclusive o do Joffrey vai eclodir também. O Vermax é o dragão do Jacaerys, a gente vai ver também mais pra frente provavelmente o Arrax, que é o dragão do Lucerys, e o Joffrey vai ter um dragão também que é o Tyraxes. Então todos eles têm dragões e todos eles montam em dragões, os dragões vão crescer o suficiente para que cada um deles consiga voar com os dragões deles. A gente vê que eles estão tendo aulas ali de como instruir os dragões, porque o dragão ele precisa ser ensinado antes, ele precisa aprender os comandos antes de ficar grande, porque depois que ele ficar grande, ele se ligar com alguém, os treinadores que estão ali não vão mais fazer diferença, ele só vai obedecer a quem ele se ligou. Então o Jacaerys precisa fazer com que o Vermax obedeça para que quando ele der um comando, só ele vai conseguir fazer o Vermax fazer as coisas. Então é preciso que eles entendam isso, e aí eles estão ensinando esse lance aí para os dragões e para as crianças também. De todas essas crianças aí, o único que ainda não tem um dragão é o Aemond. Todos eles tiveram um ovo chocando. O próprio Daeron de 7 anos tem o dragão dele que chocou, deve estar em Vila Velha com ele lá. A Aelina também tem um dragão, ela se ligou com um dragão adulto, vou falar dela daqui a pouco. Então o Aemond é o único que não tem, então ele é zoado por isso, eles fazem ali a piadinha com o porco, e aí o Aemond ele decide ir até o Fosso dos Dragões para que ele consiga se ligar com um dragão adulto, né? Porque ele não tem nenhum dragão, se ele tiver um dragão adulto ele já passou todo mundo, porque ninguém ali tem um dragão adulto, exceto a Aelina. E aí tem um dragão ali que dá uma olhada nele, dá uma cuspida de fogo, ele sai correndo. Esse dragão aí, lembrou vocês alguém? Se a resposta for sim, você tem razão, esse dragão tem que te lembrar alguém. É teorizado
que esse dragão aí se chama Dreamfire. Dreamfire é uma dragão fêmea e é o dragão da Elina. Ela já deve estar ligada com a Elina, inclusive a Elina é a montadora da Dreamfire. É muito provável, segundo as teorias, quando a gente estuda, que a Dreamfire seja a mãe do Drogon, do Rhaegal e do Viserion. Então esse dragão é provavelmente o dragão mais importante das Crônicas de Gelo e Fogo, porque ela garante a sobrevivência da espécie. Ela vai garantir depois o ressurgimento dos dragões através dos 3 irmãos, dos 3 dragões da Daenerys. Na cena seguinte a gente é apresentado a Elina. A Elina é um personagem muito interessante, já me ganhou logo de cara, porque ela é um personagem que parece que vai ter muitas camadas, e ela vai ser um personagem que, dessa primeira cena, talvez ela tenha sido um caminhão de foreshadowings que ela ficou jogando na nossa cara. E a gente percebe que a Alicent tá ali se esforçando, é mais um ponto mostrando que ela tá tentando ser uma boa mãe, ela passa tempo com a filha, ela parece que ela não gosta daquilo ali, mas ela quer passar um tempo com a filha dela e ela tenta se interessar pelas aquelas coisas que a filha dela gosta, que é um monte de bicho ali, ela tem vários, ela dissecou vários ali, e ela tá estudando ali um bicho que tá na mão dela, que tem vários anéis, e ela vai falando coisas disso. Por que que essa menina pode ser um caminhão de foreshadowing, e talvez até ela tenha os sonhos do dragão? Porque quando o Aemond chega, ele vai falar que ele foi tentar se ligar com o dragão, etc, tem toda aquela briga, e aí quando falam pra ele, ó, você vai ter um dragão ainda um dia, corta pra Elina, e aí a Elina fala assim, ele terá que fechar um olho. Pode parecer que ela tá falando a respeito do bicho que ela tá na mão, e pode até ser que sim, mas isso é um foreshadowing, porque no próximo episódio, o Aemond se liga de fato a um dragão adulto, que é a Vhagar, e depois que acontece isso, ele perde um olho, arranca um olho dele, e aí ele é conhecido como Aemond Um Olho. Então ela já jogou um foreshadowing aí na nossa cara. Outro ponto também que a gente tem que observar é que ela tá explicando que aquele bicho ele tem 60 anéis e que o último anel não tem pernas. Os anéis podem ser inclusive referência a reis. A gente não teve 60 reis na história de Westeros, se a gente contar até o Bran a gente teve 21 reis, mas aparentemente não é só rei que utiliza isso daí. A gente tem reis e rainhas também. Eu não fiz essa conta, mas ela pode estar fazendo uma relação dos anéis com os reis e rainhas que já passaram por Westeros, então foram 60, e ela fala, o último anel não tem pernas. Quem é o último rei de Westeros? Brandon Stark. E o que o Bran não tem, pernas, que funcionem no caso, né? Mas ele não tem pernas, então pode ser uma referência justamente ao Bran. Ela tá fazendo uma ligação, talvez, a esse bicho com todos os reis de Westeros e o último não tem pernas. E, logo em seguida, ela fala, ele tem olhos, mas não enxerga. E aí pode estar falando, pode ser uma relação simplesmente ao fato de o poder cegar as pessoas, ou simplesmente a coroa de cegar as pessoas, ou a busca pelo poder cegar as pessoas. Então tem olhos, mas não enxerga. Então pode ser um monte de easter egg, pode ser um monte de foreshadowing, ou simplesmente ela pode ser simplesmente uma garota estranha. Mas uma coisa interessante é que quando a mãe dela fala, quando ela fala que ela não sabe, não tá claro por que que ele não enxerga, a mãe dela fala, muita coisa a gente não tem que entender, mais ou menos isso. E aí ela encosta na Elina logo depois, e a Elina dá uma olhada meio assim estranha, assim, tipo, alguma coisa de estranho, assim. Então pode ser que a Elina, ela não seja um caminhão de foreshadowings que ela esteja falando um monte de coisa aleatória. Pode ser que a Elina simplesmente saiba de fato o que vai acontecer. Pode ser que a Elina tenha os sonhos do dragão. Por falar em sonhos do dragão, tem um vídeo muito interessante que eu fiz aqui explicando como os sonhos do dragão podem na realidade ser influência do Bran. Você pode clicar aí no cardzinho para você assistir logo em seguida. Na cena seguinte, ela é para mostrar que o rei não tá nem aí para essa bagaça de que as crianças não são filhas do Laenor, porque isso daí significa que ele teria que exilar a Rhaenyra ou até mesmo condenar ela à morte. Ele não vai fazer isso, então ele vai fechar os olhos. A Alicent fica muito brava com isso. Ser Criston mostra que ainda não superou o lance dele ter sido trocado pelo poder e pela coroa, e ele xinga ela. Aquilo ali, inclusive, é passível de punição com pena de morte e com exílio também pra ele, tá? Ele poderia vestir preto, poderia acontecer coisas horríveis, porque ele é um membro da Guarda Real falando daquele jeito da princesa, então não pode. Paralelo a isso, olha que coisa maravilhosa que esse episódio fez. A Alicent, logo antes de entrar no quarto do Aegon, ela fala assim, a gente precisa se apegar à decência e à honra. Quando ela entra no quarto, o Aegon está fazendo o quê? Algo que não é condizente com atributos de pessoas que são honradas e decentes. Então, é um paralelo muito grande de que ela tá enxergando todos os erros dos outros, ela tá enxergando os erros da Rhaenyra, na família do Viserys, na família de todo mundo, mas na família dela tem podridão, na família dela tem desonra, na família dela tem indecência. Ela fecha os olhos pra isso e ela nem briga com ele pelo que ele tá fazendo. Ela só vai e começa a falar pra ele sobre os lances da coroa. E aí é engraçado o seguinte, o Aegon é mais um personagem que não quer o poder, ele não quer o trono.
como a Rhaenyra não queria, foi colocado na cabeça dele, está sendo colocado na cabeça dele que ele precisa querer o trono. Porque o Aegon, ele só quer putanhar, ele só quer fazer as coisas, ele quer só pegar a galera, ele quer só pegar as menininhas, ele quer só ficar na janela fazendo coisa errada. É isso que ele quer. Como lá no passado, lá atrás, a Rhaenyra só queria voar no dragão dela, só queria explorar o mundo, só queria viver um monte de aventuras. Então, são dois personagens que não queriam o poder, mas alguém de fora faz com que eles queiram o poder, com que eles desejem o poder e que a guerra comece por causa deles. Na cena seguinte a gente vê o Daemon e a Alicent pela primeira vez nesse episódio. Eles estão em Pentos, estão fazendo meio que uma exibição ali. Eles parecem ser meio circenses assim, eles vão passando de cidade em cidade, fazendo apresentações, mostrando a grandiosidade deles e etc. O príncipe de Pentos tem um plano, ele quer que a família do Daemon fique por ali porque eles têm dragões e isso vai fazer com que a triarquia, que tá ganhando poder de novo com a aliança com Dorne, não vá para Pentos. Então ele quer manter os dragões ali para que os dragões protejam Pentos. Com os dragões ali, principalmente com o cara que já derrotou a triarquia antes, eles não vão ousar fazer isso. É bom a gente lembrar que Dorne ainda não faz parte do reino, beleza? O Aegon, o Conquistador, tentou conquistar Dorne, não conseguiu. Inclusive, eles mataram lá a mulher favorita dele, que era a Rhaenys. Ele era muito ressentido com isso, ele tentou por várias vezes dominar Dorne e ninguém nunca conseguiu. Dorne vai ser anexada por meio da paz, só muito lá pra frente. A gente provavelmente vai ver na série, porque eu acho que essa série vai continuar depois da Dança dos Dragões, mas vai ser muito lá pra frente que isso vai acontecer. Nesse momento, Dorne ainda é rebelde e é inimiga da coroa. É interessante a gente notar que o Daemon ele tá tentando ser uma coisa que claramente ele não é. Ele tá tentando fincar raízes ali naquele lugar que ele não gosta, ele tá tentando esquecer a política, ele tá tentando deixar de lado todo o lance que ele gosta, todo o lance da grandiosidade dele, que ele se sente grandioso, que ele se acha o conquistador, ele se acha o melhor, de fato. E ele tá tentando deixar isso de lado, ele tenta ser uma pessoa que ele não é. Então ele tenta se acostumar com a vida que aparentemente ele não gosta. Já a Laena, ela não quer isso pra vida dela. Ela sabe onde ela quer estar e ela não quer esse comodismo que o Daemon tá tentando trazer pra vida. Ela sabe o sangue que corre nas veias dela. Ela sabe que a família poderosa que ela tem. Ela sabe que ela é uma Velaryon, ela sabe que ela é uma Targaryen, ela sabe que ela tem a grandiosidade, ela sabe que o marido dela é príncipe, ela sabe que eles têm todo esse lance grandioso, ela monta Vhagar, o maior dragão do mundo, ele tem o Caraxes, que é o segundo maior, o mais fervoroso dragão, o mais agressivo dragão que já existiu. Então, a gente tem todos esses pontos aí, o Caraxes é lendário também, não só a Vhagar é, e tem esses pontos aí mostrando que eles são grandiosos, e ela quer essa grandiosidade, ela não quer que ele fique nessa pequenez que ele tá tentando se acostumar. Na cena seguinte a gente vê o Sir Criston ensinando ali os 4 príncipes, que na realidade só tá ensinando 2, porque ele tá deixando de lado os filhos da Rhaenyra já de propósito. E aí a gente percebe ali que o Sir Harwin vai lá, fala, ó, você não tá fazendo certo. E aí ele pega o Aegon, que tem 13 anos, contra o Jacaerys de 8. 5 anos de diferença podem não fazer diferença numa pessoa de 30 e uma de 35. Mas quanto mais jovem você é, mais diferença vai ter. Então 5 anos, de 8 para 13, é uma diferença muito grande. Então a diferença de força, a diferença de tamanho, a diferença de agilidade, a diferença de pensamento, ela é gigantesca. E aí, além disso, o Criston ainda fica incentivando o Aegon a fazer um monte de coisa. Então ele dá várias dicas pro Aegon fazer várias coisas e o Jacaerys vai perdendo ali e o Harwin, que é o pai, fica muito puto com isso daí. E é interessante mostrar que o Criston sabia o que ele estava fazendo, ele fez de caso pensado. Ele olha pro rei, ele percebe que o rei está prestando atenção, ele percebe que tá todo mundo vendo ali, ele chama a atenção do Sir Harwin, depois, quando ele consegue a atenção do Sir Harwin, ele consegue fazer ele ficar emputecido e por último ele dá a estocada final, que faz com que o Sir Harwin chegue lá e bata nele. Ele sabe o que iria acontecer, porque no caso o Sir Criston ele tinha as costas quentes, o que ainda é inadmissível ele ter continuado na guarda real, e o Sir Harwin não tem, o que também é inadmissível, porque afinal de contas a princesa poderia interceder por ele, era uma coisa muito fácil de ser resolvido isso daí, mas a série foi por esse caminho e eu acho que ela se embolou cada vez mais nesse caminho aí que eles escolheram. Porque afinal de contas, de fato, o Sir Harwin fez uma coisa errada, ele bateu num membro da guarda real. Mas isso era uma coisa muito simples de ser resolvida, ele não precisava ser expulso nem de lugar nenhum. Afinal de contas, o Sir Criston matou um membro que estava na comitiva do futuro rei consorte. E ele bateu, inclusive, no futuro rei consorte. Então,
Nada iria explicar por que ele continua ali e por que o Sir Harwin tem que ter títulos removidos e depois mais pra frente ele é mandado embora, mas por conta do pai dele. Mas nada explica por que o Sir Harwin cai em desgraça desse jeito e o Sir Criston não. Então a série nem explicou isso, nem se dignou a explicar isso, e eu achei mais uma mancada gigantesca da série em fazer isso daí. Mais pra frente o Lionel conversa com o Harwin, eles estão falando ali, a Rhaenyra tá escutando tudo, e ela percebe que o cerco tá se fechando contra ela, que a mentira dela pode acabar, a única coisa que tem protegendo ela ali, no caso, é a cegueira do pai dela. Ela vai falar com o Sir Laenor, ele tá querendo viver aí aventuras e um monte de coisa, e ela tá querendo manter ele ali. Olha, a gente precisa continuar junto, a gente precisa estar aqui, você precisa me apoiar. E aí é estabelecido um paralelo com o Daemon, porque os casamentos dos dois, da Rhaenyra e do Daemon, tá meio que se esfarelando ali, com cada um deles querendo uma coisa diferente, com eles estando insatisfeitos nesses casamentos aí. Então a gente tem motivos diferentes ali desses casamentos estarem esfarelando, mas a gente tem essa dinâmica, com todo mundo insatisfeito nos casamentos e com todo mundo querendo cada um uma coisa diferente. E aí uma coisa interessante é um easter egg que tem nessa cena, porque o Sir Laenor, no início dela, ele fala que o amigo dele roubou um saco de safiras de um pirata. E é interessante porque nos livros, o Aemond, quando ele perde um olho dele, ele pega e substitui por uma safira. Muito provavelmente isso não vai acontecer na série, por isso é só um easter egg, porque na série a gente já viu imagens dele com um tapa-olho, é muito mais fácil do que você colocar uma safira, então eles preferiram optar pelo tapa-olho, mas fica aí o recadinho pra vocês que o lance das safiras é uma referência a isso nos livros. Em seguida a gente vai pra Pentos, a gente vê a Rhaena ali tentando chocar o ovo de dragão que ela tem. Nos livros tem uma história muito interessante a Rhaena, porque ela não consegue ter um dragão em nenhum momento da Dança dos Dragões, ela vai conseguir ter um ovo dela chocado só bem depois da Dança dos Dragões. Todos os ovos que chocam, que eclodem depois da Dança dos Dragões, não geram dragões muito legais, né? Eles morrem logo em seguida. Nos livros, o ovo dela, aquele que ela tá tentando chocar, até choca, só que daí nasce um dragão totalmente mal formado que morre logo em seguida, então ela fica sem dragão. O dragão da irmã dela, a Baela, choca, ela tem o Baila-Lua, ou Moondancer, como é chamado nos livros em inglês, e aí ela inclusive voa nesse dragão, mas a Rhaena fica sem nenhum. Então ela tem esse lance porque a Rhaenyra dá ovos pra ela, da Syrax, e ela fica rezando várias vezes para os ovos dela chocarem para ela conseguir ter um dragão. Então é uma história muito bonita que ela tem com os dragões, ela tenta, mas ela nunca vai conseguir ter, pelo menos não um para montar. E isso parece fazer diferença pro Daemon, pelo que a gente vê, porque ela fala que o Daemon ignora ela, e a gente viu o Daemon já dando atenção para a irmã dela, a Baela, que tem um dragão. Nos livros a gente não tem referência sobre isso, a gente não tem referências nem se o Daemon é um bom pai, se ele é um pai ruim, ou o que ele é. A função da Laena nesse episódio é muito levantar a moral do Daemon, ela tenta o tempo inteiro. Na primeira cena ela tenta fazer isso, ela fala que eles são o sangue da velha Valíria e o cacete, ela fala um monte de coisa desse tipo. Agora ela vai de novo, olha, você é grande, você precisa se levantar, a gente tem que voltar para Westeros, porque você não é desse jeito, eu sei que a vida não foi do jeito que você queria, mas você precisa, ela é meio coach assim, ela tá tentando motivar o Daemon o tempo inteiro, porque aquele não é o Daemon, com aquela atitude derrotista, encarando as coisas daquele jeito ali, ele tenta, ele se esforça para ele gostar daquilo, mas aquele não é ele, ela sabe, ela já se conformou que provavelmente ela não é a mulher que ele tinha escolhido, que ela é a segunda opção dele. Mas de qualquer forma, ela já entendeu, ela sabe da grandiosidade dela. E ela quer que ele, então, se erga. Não que ele vá procurar outra mulher, mas que ele se erga, que ele pare de ficar com aquele derrotismo, que ele saiba que ele é Daemon Targaryen, que ele é o príncipe da cidade, que ele é o cara, e ela tá tentando levantar. Ela sabe da grandiosidade dele. E esse é o papel dela nesse episódio. Na cena seguinte, que é do conselho, a gente vê dois modos diferentes de governar, dois jeitos diferentes de pensar uma coisa. A gente vê que a Rhaenyra, ela tem um jeito de resolver os problemas e a Alicent outro. O problema que é proposto ali é o seguinte: Blackwoods e Brackens estão brigando, porque basicamente mudou a fronteira, um mudou a fronteira e eles estão brigando ali. A Alicent fala, isso é problema dos Tully, porque tanto os Blackwood quanto os Bracken, eles são subordinados à casa Tully, são vassalos da casa Tully. Então que os Tullys resolvam isso daí, bola pra frente, vai, próximo assunto. A Rhaenyra fala que não, eles vão encontrar algum jeito de se matarem, a gente pode impedir isso. Como? A galera sabe onde está a marcação. Chama alguém que sabe onde está a marcação e a gente define. A marcação é essa daqui, cala a boca vocês dois, a gente definiu, não tem briga mais. São dois jeitos de resolver. Enquanto que a Alicent quer delegar essa função para os outros e tirar um problema da coroa,
pode ser bem visto ou mal visto, depende do jeito que você acha que deve ser conduzido o Westeros. A Rhaenyra, ela acha que o governo precisa se envolver mais nessas coisas, precisa batalhar mais por essas coisas, porque isso pode evitar uma guerra, inclusive, ali. Então, ela quer evitar a guerra, ela quer manter a paz, e aí ela quer que defina, então, o rei, a rainha, ou seja lá quem for, o conselho, defina onde fica aquela fronteira, que é algo muito simples de ser definido. Na cena seguinte, essas divergências ficam ainda mais claras quando o problema são os degraus, porque a Alicent, ela acha que o culpado dos degraus estarem desguarnecidos é Daemon Targaryen, porque ele deixou ali desguarnecido, se ele tivesse ficado lá, não teria nenhum problema com desse tipo daí. Ao mesmo tempo, a Rhaenyra, ela já fala que não, a culpa não é de Daemon Targaryen, porque ela tinha proposto, aparentemente, um conselho que eles fizessem fortificações naquele lugar, o que faria com que aquele lugar pudesse ser melhor guardado, né? Porque afinal de contas, se você tem uma fortificação, é muito mais difícil de invadirem ali. A Alicent, ela argumenta então que é caro fazer isso daí, construir um castelo naquele lugar ali iria demandar, ia ser muito oneroso, porque ia demandar muito dinheiro, muita verba para fazer isso daí, o que a coroa não dispõe. Então, eles poderiam falir fazendo aquilo ali. E aí a Rhaenyra, ela replica dizendo que o custo de uma guerra é muito maior do que o de um castelo. E que de fato eles economizaram então com aquele castelo, mas eles vão ter que gastar muito mais agora para eles protegerem os degraus ali, para eles não terem esse problema, porque a triarquia agora tá junto com Dorne, então são dois inimigos poderosos que se juntaram. A gente ainda vai ver muita coisa sobre os degraus, eles vão ter um papel muito importante na Dança dos Dragões, então a gente tá vendo desde o início da série até agora, por um motivo, fiquem espertos nesse lugar. O último ato dessa reunião é uma disputa de poder e ela é muito interessante. A Alicent, ela fala, ó, acabou a reunião, vambora. E aí a Rhaenyra, ela vai e contesta, não, eu preciso falar mais uma coisa. O rei manda todo mundo sentar, todo mundo senta e a Alicent permanece de pé. E aí a gente tem a cena toda hora mostrando a oposição, das duas são as únicas que permaneceram de pé, e a Alicent desobedecendo o rei, etc. Então, tem então uma jogada da Rhaenyra extremamente inteligente, porque ela joga um negócio que com um movimento só ela conseguiria resolver a vida dela. Ela propõe o casamento do Jaehaerys, que vai ser rei, com a Elina. Então ela tá unindo as casas mais uma vez e ela tá fazendo uma proposta praticamente irrecusável. A Alicent, ela sabe disso e por isso ela fica nervosa e ela quer fazer de tudo para ela recusar, mas é muito difícil de recusar. Por quê? Porque a gente vai tirar de lado aqui o fato de que as crianças não são Velaryons, mas para todos elas são Velaryons. E dessa forma, a gente vai ter uma união no casamento entre o Jaehaerys e a Elina de casas extremamente poderosas. Primeiro, dinastia Targaryen, a maior dinastia de todos os tempos. Depois, os Velaryon, a casa mais rica e poderosa de Westeros que comanda os mares. E daí a gente tem os Hightower, que comandam a cidadela, que tem muito dinheiro, mais ricos até do que os Lannister, e também que tem um exército espetacular ao seu favor. Então a gente unindo esses dois, a gente teria uma união gigantesca. Quem define no final vai ser o rei, porque a rainha não vai ter voz nisso. O rei vai ter a palavra final, porque ela é só uma rainha consorte. Se ele falasse vai ter casamento, acabou. E todos os conselheiros com certeza iriam aconselhar o rei que ele fizesse esse casamento, porque é um casamento muito inteligente. Resolveria ainda a vida da Rhaenyra, porque afinal de contas ela tinha amarrado as duas famílias, isso ia fazer com que o Aegon não contestasse o trono, porque começaria uma guerra e a irmã dele estaria envolvida, toda a família Hightower estaria envolvida e estaria dividida. Além de deixar o governo da Rhaenyra bem tranquilo, também faria com que a sucessão dela ficasse tranquila, que seria o Jaehaerys que iria chegar depois dela. Todo esse lance dele ser um Strong, dele não ser um Velaryon, seria esquecido porque agora os Hightower, os Velaryon, os Targaryen teriam um interesse em que isso aí fosse abafado. Então o Jaehaerys teria a sucessão dele bem tranquila, bem garantida e todo mundo ganharia com isso. Então uma jogada muito inteligente da Rhaenyra, que ela tenta colocar uma armadilha muito bem posicionada para Alicent, que naquele momento a única coisa que pode fazer é apelar para a vergonha da Rhaenyra e para a doença do marido, para conseguir escapar daquilo. A cena do Larys com a Alicent eu não tenho muito para comentar, porque ele é o mestre de sussurros dela, ele tem que falar, mas é ela quem fala toda aquela cena ali do Lionel que aconteceu, que nem preciso comentar porque é uma cena bem tranquila. A Alicent só tentou fazer com que o Lionel falasse, ele não falou nada. Mas tem duas coisas que me chamaram a atenção nessa cena. Primeiro, quando a Alicent ela tá chegando, tem uma serviçal que tá parada com aparentemente um esfregão e um balde, ela tá com a cabeça baixada. Quando a Alicent passa, ela meio que abre um sorriso e sai andando. A Alicent até acha aquilo estranho.
Depois, já nos aposentos da Alicent, chega mais uma serviçal para, pelo jeito, estender uma roupa ou qualquer coisa, e a Alicent precisa mandar ela embora. Esses dois comportamentos são muito estranhos. O primeiro pode simplesmente ser justificado pelo príncipe Aegon. Como assim? Lá na cena onde acontece a briga do Harry com Criston, a gente tem o Aegon olhando para duas serviçais, ele dá um sorrisinho assim. A gente vai ver, esse moleque é bem safado, a gente vai ver isso muito acontecendo, ele não tem nada a ver com decência e honra, beleza? Mas tem essa cena, e aí pode ser simplesmente que ele já tenha dormido com alguma das serviçais, e aí a menina simplesmente achou engraçado por causa disso, tipo assim, tava pegando teu filho agorinha. Mas tem a cena da serviçal, da camareira, sei lá, que entra depois. E isso pode significar que essas duas na realidade sejam espiãs, e que a Rhaenyra, ela talvez tenha essa rede de espiões ali por ela. Talvez a Mysaria seja a pessoa que comande essa rede de espiões dela ali, ou talvez seja qualquer outra pessoa. Mas o importante é a gente entender que se essas são espiãs, essas duas pessoas, significa que lá dentro tem pessoas infiltradas, tem serviçais infiltrados. E isso, meus amigos, é um foreshadowing. Depois a gente vai ter o parto da Laena. O parto da Laena é uma cena horrorosa, eu não gosto dessa cena, porque pra mim ou ela foi mal filmada, ou ela foi mal montada, ou ela foi mal dirigida, alguma coisa de errado aconteceu nela. A gente tem, obviamente, um paralelo sendo feito entre o Viserys e o Daemon, e a gente vê a diferença de tratamento dos dois. A Laena, ela tá ali tentando dar luz e é o mesmo problema, e aí o cara fala, já tentei de tudo, a única coisa que daria pra fazer é abrir o bucho dela pra tirar a criança. E aí a atuação do Matt Smith é horrorosa, eu não sei se porque era pra ser daquele jeito, ou se eles erraram muito a mão no que eles fizeram. Porque quando fala pra ele, ele tá assim, minha guerreirinha, ó, pena, né? E a mãe salva? Ele tá sem nenhuma expressão, ele tá como se ele não ligasse pro que tava acontecendo. Só que mais pra frente, mostra ele emocionado, ligando pro que tá acontecendo. Então, não se conversa uma coisa com a outra. E não tem pra quem ele tá fingindo ali. Então parece que simplesmente foi mal dirigido, foi mal atuado essa cena daí. E aí, a gente tem esse paralelo acontecendo pelo seguinte, o Viserys é basicamente o bonzinho, enquanto que o Daemon é o malvado. Só que, quando fazem a pergunta pro Viserys, qual é a pergunta que ele faz pro Maestri? O bebê pode ser salvo? Enquanto que pro Daemon a pergunta que ele faz é, e a mãe sobreviverá? Então a gente mostra que os dois tinham interesses diferentes. O Daemon preocupado com a mãe, enquanto que o Viserys estava preocupado só com o filho. Uma coisa que faz a gente acreditar também que o Daemon não ia ter a mesma atitude do Viserys é que na hora ele dá uma mexidinha assim na cabeça, parecendo que ele não quer ter que escolher entre uma e outra. A Laena, então, ela faz a escolha dela, e aí ela decide que a Vhagar, ela vai acabar com a vida dela, é a morte de Montador de Dragão que ela queria. E aí, mais uma vez, não se conversa as coisas, porque assim, o Daemon, ele parecia não estar ligando no início, depois ele parece que tá ligando, ele pergunta pela mãe, mas se ele tá se perguntando pela mãe, por que que ele tava sem ligar no início? Então, entende como não conversa a cena? Parece que não tem alguma coisa de errado ali acontecendo ali no meio. Aí a Laena, ela acontece uma coisa absurda, que é uma mulher que tava no meio de um monte de gente, ela consegue sair despercebida, com dor e com uma mobilidade muito reduzida também por estar grávida, e ela consegue chegar na Vhagar antes do marido dela, que tá preocupado com ela. E quando a gente vê que ela chegou lá e ela pede pra Vhagar matar ela simplesmente, o Daemon simplesmente está andando. A mulher que ele quer salvar, a mulher que ele se preocupa, está andando para chegar a ela. Então essa cena, ela é toda fora de tom, ela é toda fora de contexto, ela é toda ruim, essa cena. Eu entendo o que eles quiseram passar com ela, só que foi mal executado. O ponto bom dessa cena é o seguinte, a Laena pede para que a Vhagar queime ela. E aí pode tirar da cabeça das pessoas que Targaryen são imunes ao fogo. Talvez você esteja se perguntando aí agora, mas o Daemon não passou pelo fogo? Exato, ele passou pelo fogo. Então ele só passou em alta velocidade pelo fogo, que já estava ali meio que se desmanchando. Então ele passa e o Martin já afirmou, eles não são imunes ao fogo. Contudo, eles têm uma resistência maior. A pele humana, nossa pele, ela queima a 60 graus Celsius e os Targaryen têm uma resistência maior. Ele não diz em números quanto pode ser isso daí, mas essa alta resistência, essa resistência maior do que de humanos comuns, pode ajudar ele a ter passado por aquele lugar, mas não ajuda a Laena, afinal de contas, ela é uma Targaryen também. Ela é Velaryon com Targaryen, a filha da Rhaenys Targaryen, a rainha que nunca foi. Então ela é queimada ali, e ali acontece então a morte dela. Por quê? É bom a gente lembrar o seguinte, você pode se perguntar, por que que a Laena decidiu morrer e levar o filho com ela? Qualquer mãe escolheria
por ter o filho vivo, afinal de contas ela é uma mãe, então ela ia querer salvar a vida do filho. Só que a Lena sabia que isso não ia acontecer, porque a Lena estava presente quando a Emma morreu, ela sabia daquela escolha, ela sabia que se abrissem a barriga dela, ela morreria, e ela sabia que provavelmente o filho então morreria. E ela decidiu então que se era para os dois morrerem, que era melhor terem essa morte de montador de dragão. Nos livros essa cena é bem diferente, na minha opinião muito melhor. A Lena ela dá à luz sim a uma criança toda mal formada, e aí depois, quando ela percebe que ela tá sem forças e que ela vai morrer, ela tenta chegar até a Veigar para dar um último voo com a Veigar, ela desaba e morre no caminho. O Daemon vai até ela e recolhe o corpo dela e leva de volta para os aposentos. Então é uma cena muito mais bonita, porque o Daemon vai até ela tá procurando, sem ninguém ver, isso aí ela já tá sozinha, porque eles deixaram ela sozinha porque ela tava fraca. Ela tem esse lance dela buscar o lance dela lá com a Veigar e ela não conseguir, o Daemon ser obrigado a levar ela de volta. O Daemon se preocupa muito com ela, o Daemon quando vê que o parto dela tá sendo difícil, ele monta no Caraxes e voa até Pedra do Dragão, cata um mestre lá e leva para tentar salvar ela, mas não foi possível. Então mostra a preocupação dele nos livros com a mulher dele, que a gente não vê aqui na série. Outro ponto também desse lance aí, que se era que eles queriam que ela fosse morta pela Veigar, eu acho que ficaria muito mais bonito se o Daemon tivesse que levar ela até a Veigar. Se ele tivesse que encontrar ela não conseguisse chegar, e se ele entendesse que o desejo dela era aquele, que ela não queria passar pelo que a Emma passou e que não tinha mais o que ser feito, que eles sabiam qual era o final daquilo dali. E o Daemon, então, mesmo contra a vontade dele, mesmo sem querer abrir mão dela, mesmo sem ela ser a primeira escolha dele, mas ele ainda respeitava ela e amava ela, ter que levar ela para a morte para com a Veigar. Mas os produtores da série não pensaram igual a mim. Nesse caso, eu acho que infelizmente, porque a cena foi péssima, eu não gostei nem um pouco dela. Mais um paralelo sendo feito entre o Daemon e a Rhaenyra. Nessa cena, na cena seguinte, o Daemon acaba perdendo a mulher e nessa cena a Rhaenyra perde o Harry. Então os dois perderam ali pessoas muito importantes para eles, que estavam ali por eles, que estavam ali apoiando eles, que estavam ali fazendo muito por eles. Então é essa a ideia. Depois o Harry morre queimado também, que é outro paralelo com a Lena, mas nesse momento ela simplesmente está perdendo ali o apoio dela. Então a gente tem esse paralelo sendo feito. Nada demais para eu comentar da morte do Lionel com o Harry. Nos livros a gente não sabia quem tinha feito, não sabia se era o Daemon, não sabia se era o Corlys Velaryon, não sabia se era o Larys. Foi confirmado agora que é o Larys. A única coisa que eu tenho pra dizer é o seguinte: o Larys ele teve todo o trabalho de pegar os prisioneiros lá e cortar a língua deles para que eles não pudessem falar que foi o Larys, mas ele vai e coloca um broche com o símbolo pessoal dele nos caras. Eu acho que isso é a maior burrice desse episódio, mais do que a cena anterior. Porque você tá tentando esconder a todo custo que você cometeu um ato de traição, e daí os caras que vão assassinar, você coloca com o seu símbolo. A primeira coisa que iam fazer se esses caras fossem capturados era ver esse símbolo, procurar o símbolo, é esse cara aqui. Ele ia negar, mas tanto faz, entendeu? A galera meio que conhece ele, conhece a história dele, com certeza ele ia ser executado. Então foi uma grande burrice ele deixar os caras com um símbolo. É óbvio que era pra gente simplesmente reconhecer eles e falar, é o cara lá, mas foi uma burrice deixar o símbolo dele ali. Poderiam ter assinalado pra gente de outro jeito. Sei lá, o cara tinha um corte de cabelo diferente, o cara tinha uma marca na cara, qualquer coisa desse tipo, era mais fácil. Quando o Larys anuncia pra Alicent o que aconteceu, ela fica completamente estarrecida ali, não era o que ela queria, e eu acho que ali ela se dá conta de que no jogo vale tudo, entendeu? Ela tem que tomar cuidado com o que ela deseja, ela tem que tomar cuidado com o que ela faz, ela tem que tomar cuidado com as coisas, mas ela percebe que aquele é o jogo, entendeu? O jogo é feio, é desse jeito mesmo, eles vão ter que jogar esse jogo aí pra eles conseguirem sobreviver. O lance é que o Larys, nessa jogada dele, ele consegue fazer coisas muito interessantes. Primeiro, ele se torna senhor de Harrenhal, e segundo, ele consegue amarrar a Alicent com ele, porque ele fez uma coisa por ela é testemunha, ela sabia disso e agora ela deve a ele. Então ela vai saber recompensar ele no futuro, é o que ele fala. Por quê? Porque ela tá amarrada com ele agora, os destinos dos dois estão entrelaçados e eles precisam agora andar juntos. E essa jogada dele foi muito a lá Mindinho, ele se parece muito com o Varys, porque ele é mestre de sussurros, mas essa jogada dele foi a lá Mindinho, e um detalhe interessante é que o Mindinho também foi senhor de Harrenhal depois do casamento vermelho. Na cena final a gente tem um monte de cena ali acontecendo. Primeiro a cena do Daemon com as filhas. A cena que eles escolheram é essa, que as duas estão ali chorando e ele vai embora. Eu achei muito péssimo, esse arco do Daemon tá péssimo. Pelo seguinte,
A gente viu a Lena tentando motivar ele o tempo inteiro para o dragão surgir de novo nele. E aí ela morre. O que a gente espera ver é justamente ele de volta. A gente espera que a morte dela não tenha sido em vão, que ele retorne. E aí, naquele jeito, ele tá abandonando as filhas de certa forma. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe como confortar elas e ele vai embora. A cena que eles gravaram, que tem fotos dessa cena, é ele abraçando as duas meninas e confortando elas. Essa cena teria feito muito mais sentido, porque fecharia esse arco dele de derrotismo, mostrou tudo que ele passou, e aí de repente quando a mulher dele morre, ele abraça as meninas e fala, cara, eu sou o dragão, eu sou o cara, e a gente vai voltar, a gente volta pra Deriva Marca, e agora o bicho vai pegar. Então a gente deveria ver esse Daemon retornando, e eles perderam essa oportunidade nessa última cena. A gente vê também a Rhaenyra chegando lá com todo mundo em Pedra do Dragão, legal, agora é a nova morada deles, não tem muito o que eu comentar sobre isso. E a gente vê a cena do rei ali muito triste com a Aemma, ele tá ali com o anel dela e ele mostra que ele amava ela mesmo, ele se arrepende do que ele fez aparentemente e que ele gostava mesmo dela. Isso talvez possa se refletir inclusive do porquê que a Rhaenyra continua ali, porque ele vê muito da Rhaenyra, talvez aquele lance de eu ter achado ela parecida no início, seja de fato para ela ser parecida. Ele vê muito da mãe, ele vê muito da mulher dele, aliás, na Rhaenyra, vê muito da Aemma ali na Rhaenyra, e isso faz com que ele queira que ela esteja ali sempre do lado dele, que ele queira que a Aemma perdure de alguma forma através dos filhos da Rhaenyra e etc. Então parece que ele tem uma predileção pela Rhaenyra em detrimento dos outros filhos dele, e parece que, com certeza, aliás, não é parece, ele tem uma predileção muito grande pela Aemma do que pela Alicent. E essa cena temos ratos. Vocês repararam que tá aparecendo bastante rato? Eu vou explicar pra vocês por quê. Existem duas teorias, eu acho que as duas até estão certas. Aqui nesse vídeo eu te conto uma, e se você quiser saber a outra é lá no Instagram e no TikTok que eu vou te explicar. A que eu vou explicar pra vocês é a seguinte: esses ratos aparecem em momentos específicos. Ele aparece pela primeira vez quando a Alicent, depois do rei ter usado ela ali, ela tá olhando e aparecem os ratos. Depois, a gente vê mais pra frente, depois que o Sir Criston matou o cara, depois do casamento, o rato chega e bebe um monte de sangue ali. E por último, a gente vê essa cena do rei beijando o anel e depois um rato aparece. Primeiro ponto é o seguinte: os ratos, eles estão ligados a alguma coisa nojenta, a alguma coisa suja. E sempre que eles aparecem são em atos que vão causar alguma repulsa, algum nojo, alguma coisa podre aconteceu. Então, na primeira cena, toda aquela cena de nojo, de repulsa e de algo podre acontecendo ali, do rei usando ela não estava querendo aquilo, e todo aquele lance das feridas dele, algo nojento que a gente tem uma ojeriza, rato aparecendo. Logo depois, uma coisa podre aconteceu, um cara matou outro, tudo nojento ali, tudo acontecendo, toda a podridão de Westeros ali mostrada pra gente, rato aparece. E por último, a gente vê um rato aparecendo porque o Viserys está ali beijando o anel da mulher dele, ele ama a mulher dele e tal, mas a podridão dele ter escolhido matar essa mulher foi o que ele escolheu. Ele escolheu o filho dele, ele escolheu um filho homem ao invés da mulher que ele amava. Então ele fez essa escolha e aí por isso a podridão e o rato ter aparecido. A outra explicação é um foreshadowing, mais uma vez, lá no Instagram, lá no TikTok, vocês vão ver essa explicação. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Acho que ele ficou com 7 horas e 38 minutos, mas é isso daí. Acho que foi bem completa, consegui explicar tudo pra vocês, estou até quase sem voz aqui. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui, não se esquece de seguir a gente em todas as nossas redes sociais, assinar o canal, essas coisas todas que eu peço aí. Valeu e até a próxima.